temos experiência com os fundos, tanto na zona urbana quanto na zona rural, com agricultores familiares, com o grupo de mulheres na zona urbana, né, e também com mulheres e jovens, que é uma experiência muito importante, onde eles se articulam, né, para estar melhorando suas condições de vida. Então isso é muito importante e é uma experiência de resultados em que fortalece, né, as famílias, melhora a autoestima dessas pessoas. Então é uma ação muito importante a metodologia dos fundos solidários. O Caritas tem uma fundamental importância nessa ação dos fundos solidários, porque ela fortalece pelo reconhecimento, pela importância que ela tem, né, o reconhecimento da própria Caritas, e é muito importante a presença da Caritas no fundo, né? Então porque ela fortalece, ela traz ânimo, ela traz a mística, a espiritualidade. Então a Caritas é muito importante para o fortalecimento dos fundos, né, das famílias, para a melhoria da qualidade de vida. Então esse trabalho da Caritas tem mudado muito a vida das pessoas, né, das famílias, desses empreendimentos e desses fundos solidários em todo o Brasil, e sobretudo na nossa região, no Maranhão, por ser um estado pobre, né, um dos mais pobres da federação, mas que a Caritas tem atuado de uma forma eficaz, que tem melhorado a qualidade de vida de muitas pessoas e de muitas famílias no Maranhão. Enquanto Caritas Arquidiocesana de Manaus, nós temos uma caminhada de fundo desde 2010, com o projeto de identificação da proposta de fundos. Nós temos 3 fundos, né? Fundo de produção, né? Os fundos têm uma outra característica que não tem nas outras regiões do Brasil, do qual é um fundo de fato de manutenção, né? Onde ele faz a manutenção do próprio empreendimento, né? O processo de fundo na região é muito lento, está se dando gradativamente. Eu acredito que cada vez que nós temos um encontro, uma troca de experiência, nós levamos outra bagagem e também trazemos as pessoas para que ela possa estar visualizando, identificando melhor essa metodologia, né, de fundo, do qual vem contribuindo cada vez mais com o processo da economia solidária local. Isso é fundamental. A Caritas brasileira ela vem contribuindo de forma significativamente, né? Através das finanças, né? Através das gestões de projeto. Isso vem fazendo com que as Caritas locais possam, né, ter seu recurso e ir até adiante e fazer tanto a identificação como a manutenção desses fundos identificados. Então, a Caritas brasileira ela vem cada dia mais, fazendo com que esse projeto de fundo permaneça e possa dar continuidade aos empreendimentos, né, de fundos rotativos. Lá no Regional Nordeste 3, que contempla os estados da Bahia e Sergipe, nós temos experiências diversas de fundos rotativos solidários, né? Nós começamos a desenvolver um trabalho há muitos anos, né, em relação principalmente das próprias pessoas que compõem, né, que constroem historicamente essa metodologia. Então trabalhamos articulados com o Estado, né, a partir de uma política pública, de incidência política no governo do Estado para a construção de uma política pública de finanças solidárias, né? Nós trabalhamos com grupos diversos, tá? Desde mulheres que lideram redes de agricultura familiar, tá? Redes de feiras agroecológicas. Trabalhamos com o fundo de matriz africana, tá? Bancos de sementes, criação de pequenos animais, com experiências diversas. E o que é interessante ressaltar da experiência na Bahia é que as experiências de fundos solidários hoje são referências territoriais, né? No nosso estado nós somos divididos em territórios de identidade e nós temos referências territoriais que vêm desenvolvendo essas ações e inclusive desenvolvendo políticas públicas como centros públicos de economia solidária, tá? E protagonizando nos seus territórios debates nos conselhos de direitos. Então isso é importante para a gente, tá? E no estado de Sergipe também nós temos fortemente a atuação da Caritas Diocesana de Estância, que vem desenvolvendo um trabalho também histórico, sobretudo uma atuação articulada com o Banco do Nordeste e com o governo do estado de Sergipe. Então, cada vez mais nós estamos integrando essas ações numa perspectiva de integrar políticas públicas, promovendo o empoderamento dos sujeitos e
construindo uma nova forma de desenvolvimento social e comunitário. A Caritas brasileira ela vem desenvolvendo ao longo dos anos esse processo de construção coletiva e empoderamento dos sujeitos a partir da metodologia dos fundos rotativos solidários. A grande importância da Caritas é, primeiro, a credibilidade da Caritas, dos agentes Caritas, a lisura dos processos, a transparência que é feita, a dinâmica de construção coletiva, a partir dos processos pedagógicos, da metodologia, extremamente participativa. Então, os grupos o qual a gente apoia, eles nos veem de uma forma mais tranquila, muito mais tranquila em termos de geração de ações. Então, os grupos sempre nos enxergam com uma maneira tranquila. Então, a gente tem essa perspectiva de trabalhar cada vez mais integrado, construindo coletivamente as ações dos processos pedagógicos, das ações de incidência nos espaços de construção política e desenvolvendo as ações coletivamente, principalmente na incidência dos processos de comercialização, como a Política Nacional, o PNA e o PAA, os programas de acesso à comercialização institucional. No estado do Ceará, a gente vem articulando o fortalecimento dos fundos solidários através da rede de intercâmbio de sementes, que um dos objetivos principais dela é fortalecer o cultivo, a multiplicação e conservação das sementes crioulas. A gente vem também fazendo uma articulação também com fundos solidários de caprinos, como também de implantação de quintais produtivos. E assim, as atividades elas se resumem em ações de assessoria, de formação e capacitação e acompanhamento à gestão desses fundos solidários. E assim, a gente consegue fazer esta ação primando pela articulação entre as áreas dioceses para fortalecer esses fundos. E assim, o secretariado regional, ele se organiza de forma que os profissionais de assessoria possam estar nas dioceses, fazendo uma articulação entre todas as ações e dentre elas principalmente as ações da economia solidária, que aí se coloca os fundos solidários. O regional também dispõe de uma outra estratégia de fortalecimento dos fundos, que é o Fundo Rotativo Regional, a partir de um planejamento das ações da economia solidária, objetivando a articulação entre elas, a gente decidiu estar fortalecendo os fundos solidários, incentivando e construindo outras estratégias de gestão do fundo rotativo para que os fundos solidários consigam, de maneira, digamos, menos burocrática, acessar recursos desse fundo rotativo. Caritas Brasileira. Solidariedade que transforma.